Olá gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Carlos, eu sou advogado, especialista em direito de família e eu tô vindo aqui para conversar de um assunto muito importante sobre o seu casamento e o seu divórcio, se você estiver nessa situação. Mas antes de eu falar qual é o tema, já clica aqui no botãozinho do gostei que ajuda muito o canal, se inscreve, clica no sininho e deixa nos comentários o tema que você quer ouvir nos próximos vídeos. E o tema de hoje eu vou explicar para vocês quais bens não são divididos no divórcio no caso do regime da comunhão parcial de bens. Então, roda a vinheta! O direito brasileiro define alguns regimes de bens. O que é isso? São situações ou formas como vão funcionar os seus bens, de quem serão esses bens durante o casamento. Existem pelo menos 4 tipos: da separação total, comunhão universal, comunhão parcial de bens e participação final nos aquestos. Mas a principal delas e a mais comum é a comunhão parcial de bens. Em regra, na comunhão parcial de bens, aqueles bens que você tinha antes do casamento são só seus, e aqueles que forem adquiridos depois do casamento são do casal e serão divididos no divórcio. Mas existem algumas exceções a essa regra. Exceções que são extremamente importantes tanto para o seu casamento quanto para o seu divórcio. Então, se você está casada, isso é importante para você saber se o seu marido pode, ou companheiro, pode ter alguma voz de comando ou alguma participação sobre esses bens, e caso você esteja se divorciando, se esses bens serão divididos ou não. A primeira situação são os casos de bens de herança. Eu acredito que essa a maioria das pessoas já saibam. Os bens de herança não são divididos no divórcio, ou seja, eles serão somente daquele que recebeu. Se foi você que recebeu, o seu marido não tem direito, no caso o seu ex. Se ele recebeu, você é que não vai ter direito aos bens que ele ganhou, tá bom? Em caso de herança. Isso gera muita discussão, muita dor de cabeça, e tem um outro ponto muito importante sobre isso. Você não é herdeira dos parentes do seu marido. Então, se porventura, e nem ele do seu, se falecer sogra, sogro, essas coisas, um não vai participar da herança do outro, tá bom? É bastante comum ver esse tipo de discussão, esse tipo de questão chegando aqui no escritório. Segunda coisa, o segundo bem que também é comum as pessoas saberem: bens de doação. Se alguém doar um bem para você, esse bem é só seu. A outra pessoa só vai ter participação nesse bem se a doação foi feita para o casal, ou seja, se doaram para vocês dois. Se isso não aconteceu, o bem pertence somente a você e não tem o que discutir. Mas é importante, é muito importante você guardar a escritura pública de doação ou o contrato particular de doação, que é o documento em que a pessoa fez essa doação para você. Caso tenha sido uma doação verbal ou alguma coisa que não esteja escrita, tente documentar, tente juntar provas sobre isso e deixe guardado. Porque se porventura você vier a se divorciar, é importante você ter tudo isso guardado. Se você não conseguir provar que isso foi um bem de doação, você pode acabar tendo problemas e tendo que dividir ele no divórcio. Terceira situação, que é muito, mas gente, essa é muito importante e pouquíssima gente sabe. São os bens por subrogação. Que palavra estranha, o que é isso? Gente, é simples, é super simples. Quando você tem um bem de herança, de doação ou que já era seu antes do casamento, se por acaso você vender esse bem e comprar um outro com esse mesmo dinheiro, então você vendeu o bem que já não era do casal, era só seu, e comprou um outro já estando casada com o dinheiro daquela venda, esse bem é só seu, porque ele é fruto
de uma outra propriedade que já não se misturava. Então o seu marido, o seu ex-marido, não vai ter direito também. Só que é importante você descrever isso na matrícula ou num contrato e ter provas sobre isso, para que não tenha problemas. Caso você não tenha como provar que esse bem foi adquirido somente por você e com o dinheiro de um imóvel que você já tinha, você pode vir a ter problemas no seu divórcio, tá? Ah, eu comprei, eu paguei 60% ou 70% do valor com o meu dinheiro e meu marido ajudou a pagar o restante. Nesse caso, ele tem direito a 30%, a 20%, a 10% desse bem, a depender do quanto ele contribuiu com essa compra, tá bom? Fiquem espertas e ligeiras com isso. É muito comum ver aqui no escritório mulheres que compraram casa, compraram apartamento com dinheiro que veio de herança ou com a venda de algum patrimônio que veio de herança ou doação. E aí depois o marido querer dividir isso no divórcio. Então tome cuidado com isso para você não ter dor de cabeça lá na frente, tá bom? Tem alguns outros bens que são interessantes. Gente, livros, objetos do seu trabalho. Essas duas coisas, elas também não são divididas, tá? Mas tem um adendo: se a pessoa contribuiu com aquela compra, ela tem direito a pedir uma parte dos bens ou daqueles bens. Então é importante tomar cuidado e é muito importante procurar um advogado que é especialista para você conversar antes de casar e na hora que vai se divorciar. Porque ele é a pessoa que está pronta para poder te auxiliar nisso e poder te explicar com todos os detalhes quais os direitos que você tem e qual o melhor regime de bens para o seu casamento, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Expliquei para vocês hoje sobre essa questão da comunhão parcial de bens, como fazer essa divisão, como funciona. Se você ficou com alguma dúvida, vai aqui nos comentários, deixa sua dúvida para mim ou me procura nas minhas outras redes sociais que também estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se precisarem de alguma coisa, eu estou por aqui. Até mais, gente!